Cumprimento meus amados irmãos e amigos com paz do Senhor. Com muita alegria, muita gratidão a Deus, estou gravando a leitura diária da nossa lição 12, da nossa revista de adultos, editada pela CPAD, nesse quarto trimestre do ano de 2023. Estamos estudando até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista deste trimestre é o amado pastor Wagner Gabi. Essa lição será estudada no dia 17 de dezembro de 2023. O texto sagrado se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 a 28. Missões em diversas cidades e países não alcançados. Leiamos então o nosso texto. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: aproma-te direito sobre teus pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, o apedrejaram a Paulo, arrastando-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade no dia seguinte. Partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, o encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que havia já cumprido.
Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abriu aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. A igreja de Antioquia, obedecendo à voz do Espírito Santo, envia para o campo missionário Barnabé e Paulo, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os envia para missões transculturais. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 3. Os dois missionários iniciaram então a grande obra. Entraram em cidades pagãs, entre adoradores de deuses mitológicos. A mão de Deus era com eles, e grande número de almas creram no verdadeiro Deus, e muitos judeus creram em Jesus como Messias. Além das conversões, tanto de judeu como de gentio, e pelas mãos dos apóstolos, sinais e maravilhas aconteciam em larga escala. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 1 a 3. Perseguidos e ameaçados, obedeceram uma recomendação do Senhor Jesus. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Foram para Listra, onde encontraram um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Paulo fixou nele os olhos e, vendo que tinha fé para ser curado, como Paulo percebeu que estes homens tinham fé para ser curado, não sei. Talvez o Espírito Santo o revelou. Paulo mandou que ele se levantasse, ele se levantou, andou e saltou. A multidão, vendo o que acontecera, acreditaram serem deuses os dois apóstolos. Paulo era o deus Mercúrio e Barnabé Júpiter. Conforme o costume pagão, queriam oferecer sacrifícios, cujos sacrifícios se ofereciam aos deuses mitológicos. Os deuses passaram a ser considerados malfeitores. E Paulo foi apedrejado, e o tiraram da cidade, cuidando que estava morto. Foi socorrido pelos discípulos, e no dia seguinte saiu com Barnabé e foram para Derbe. Impressionante, depois de apedrejado, a ponto de parecer estar morto, no dia seguinte estava pronto para seguir viagem. Esse foi outro grande milagre. Deus estava assistindo de perto esses dois valentes missionários. Ainda visitaram algumas cidades, pregaram a palavra, ganharam mais almas para Cristo e voltaram para Antioquia, de onde haviam saído, recomendados e enviados pela igreja. Deram um completo relatório do trabalho que haviam feito, dos sinais e milagres que Deus havia operado por suas mãos, e como a porta da graça se havia aberto também para os gentios. Deus é o mesmo. Deus. O dever hoje é nosso. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.